Olá pessoal do Carro Milcast, sejam bem-vindos a mais um programa do Carro Milcast. Hoje estamos aqui com Harley Espírito Santo, o famoso Harley H7. Harley, muito obrigado por ter vindo. Satisfação. A gente agradece demais a tua presença aqui, um profissional de muito conhecimento que vai nos ajudar a entender mais sobre estética automotiva. O nosso papo hoje com Harley é focado na estética automotiva. Então, Harley, te apresenta para o nosso público, fala um pouco aí da tua experiência, do teu tempo de mercado, dos teus serviços, etc. Hoje, eu venho da pintura, né? Eu vim da oficina de pintura, né? Na verdade, eu comecei pintando. E por conta da minha saúde, tenho asma, eu procurei não sair do segmento, né? Trabalhar com carro. Aí procurei me especializar, né? No lance de polimento, que eu já gostava, né? De trabalhar com polimento. Aí acabei me especificando, me identificando com a situação e hoje estamos aí, trabalhando aí faz um tempinho já. Começou essa história aí, começou em 2007, né? Só de Recife hoje a gente tem... Eu voltei para Recife em 2011. A gente tá aí um pouquinho de tempo já no mercado já, né? Já tem bastante tempo, né? Então, Harley, eu queria que você falasse um pouco pra gente aí, de forma resumida, o que é estética automotiva na tua visão? Hoje, assim, vem desde a parte do acabamento, né, mano? De fazer o carro brilhar, aquela coisa e tal, enfim. Hoje é um processo, né? Até para a parte do polimento em si. O polimento em si é um processo. Tem a parte de lavagens, contaminação da pintura, enfim, avaliação do que vai ser corrigido. Tem todo esse... Então hoje engloba tudo assim, desde a parte interna, né? Fazer a parte de higienização do carro, limpeza. Estética automotiva hoje é aquela coisa de deixar o carro limpo, né? Clean. Como, às vezes a gente consegue até deixar melhor do que veio, né? Porque... Melhor do que quando ele era novo. Exatamente. Mas tudo isso é um processo, né? Então, tipo, tem materiais específicos para cada área do carro, né? Tipo, limpeza, de estofado, de banco em couro, de painel, enfim. Então, hoje é um processo bem bacana de fazer, porém tem que estar bem capacitado também para poder fazer isso aí. Esse é um grande diferencial dos profissionais da área de estética automotiva, né? Porque, assim, lavar carro é uma coisa que um monte de gente faz. Agora, cuidar do carro, aí é outro papo, né? Mas eu costumo dizer que até para lavar carro tem que se estudar, né? Porque cada material tem a sua funcionalidade, né? Tipo, tem que saber identificar o tipo de sujidade que vai ser limpa, no caso assim, o carro quando tá muito sujo, né? Barro, essas coisas e tal, não recomendo sempre aplicar um jato direto, né, nessa sujidade. Usar um produto específico para poder fazer a parte de flotação, né? Remover a sujidade antes de aplicar o jato, por conta de acontecer de poder danificar, né? Agredir, né? Que é o barro, areia, essas coisas e tal. Se bater um jato numa superfície, no verniz, no caso, pode arranhar, entendeu? Então, até para lavar carro tem que se estudar. Essa que é a grande questão, porque lavar carro muita gente acha que não, ali é passar água, uma flanela e tá tudo certo. E na realidade muita gente está danificando um patrimônio que está cada vez mais caro, né? Aqui Exatamente. No Brasil nem se fala, a dificuldade que a gente enfrenta aqui em termos de custo para se adquirir um carro é muito alto. Muito alto. Muito grande. E o que é que acontece? Se você não cuida bem do seu patrimônio, quando você vai trocar, se desfazer, vender,
você vai ter prejuízo, na verdade. Fica difícil, ainda mais os brinquedos que a gente às vezes pega por aí, né, mano? Porsche, Ferrari, Lamborghini, essas coisas assim. É bem difícil. Bem difícil. Tem que ter cuidado, porque senão vai desvalorizar. Pois é, e imagina danificar a pintura de uma Lamborghini de 2,5 milhões, fica difícil. Exatamente. Então tem que ter muito cuidado e tem as pessoas entenderem, né? Então, aí eu aproveito e te pergunto. Hoje, o que te diferencia, né, na área profissional aí? Hoje eu me especializei, né, junto com parceiros de trabalho, que, tipo, hoje tenho amigos, hoje é Diesel da Baikar e tal, um pessoal bem bacana. Me especializei em carro premium, né? Então, hoje a gente tem mais um cuidado, né, de como se vai fazer um serviço de correção, de proteção de pintura, enfim, de manutenção, porque é muito importante também não só vender o serviço, mas a gente tem que fazer o pós-venda, né, de orientar o cliente. Além de saber vender o serviço, né, de proteção de pintura, a famosa vitrificação, né, revestimento cerâmico, hoje é muito importante a gente orientar o cliente que tem que ter o pós-venda, né, que é a manutenção. Porque se não tiver essa manutenção do revestimento, não vai adiantar muita coisa, né? O cara faz um tratamento super top e depois abandona. Pois né? é. Adianta, então, se não tiver a manutenção, porque todo o revestimento... Tá difícil. Todo revestimento cerâmico ou vitrificação, ele precisa se dar manutenção pelo seguinte: tudo que acontecer, né, de contaminante a partir da aplicação do revestimento vai acontecer em cima dessa camada, né, do vitrificador. Então, ou seja, piche, ação do tempo, cocô de passarinho, essas coisas e tal. Poluição também. Então, tipo, a manutenção é para quê? Fazer a remoção, a análise, né, depois do tempo, né, previsto, coisa de 4 a 6 meses. Tem que fazer a remoção desses contaminantes e renovar a memória do revestimento, para que ele continue atuando, agindo, né? Renovar a hidrorrepelência, enfim, para que ele continue agindo. E o próprio brilho, né? Porque quando você faz a manutenção, o brilho e a repelência retorna. Retorna. Porque a funcionalidade hoje de um revestimento cerâmico ou do vitrificador em si não é só estético, né? Então, ou seja, ele vai proteger realmente a pintura do carro para dar aquela... Quando for fazer uma venda, né, no caso assim, vai estar preservado aquele brilho e tal, enfim. Agora, Harley, me diga uma coisa. Você que já está há muito tempo no mercado, já tem contato com vários tipos de clientes. Sim. Quais são alguns serviços que realmente surpreendem muito o cliente? O cliente, ele contrata aquele serviço e quando ele chega ali para pegar o carro, o cara, puxa vida, o cara fica ali... Na verdade, é assim, o que surpreende o cliente é que ele às vezes não nota o quanto de defeitos ela tinha na pintura, entendeu? Porque ele não percebe no dia a dia. Não percebe, os é difícil. Para quem tem o carro, é leigo, tipo, quando vê o carro depois de pronto, fala, nossa, nem imaginava que poderia ficar desse jeito. E é muitas vezes isso, não é uma ou duas, não. A maioria das vezes o cliente se surpreende por conta desse resultado, né? Porque, tipo, de correção de pintura. Ele não tem ideia do quanto aquela pintura tem a capacidade de ser restaurada. Exatamente. Né? Sem repintura, sem nada. Sem repintura, sem nada. Só fazendo combinação do polimento, enfim. Hoje, o polimento em si, ele é uma combinação, né, de composto com a boina. Então, o lance hoje é saber fazer essa combinação. Muita gente tem vendido treinamentos e tal, tentando fazer que o polimento seja fácil. E é uma coisa que não é, entendeu?
A gente às vezes faz parecer ser fácil por conta de já estar um tempo trabalhando com isso. Porém, não é. Uma situação é tipo, você tem que aprender a fazer todas as combinações com boina, composto, para que serve composto, para que serve isso aqui, a máquina tá? também, máquina. pressão, Então, tem todo esse conjunto. Tempo de trabalho, enfim. Então, ter tudo isso conta muito, entendeu? Então, hoje eu fico, assim, eu sou às vezes meio categórico, né, nessa situação, porque eu falo, tem que se capacitar. Não adianta querer pegar e ali comprar uma politriz e comprar um composto, uma boina e sair por aí fazendo polimento. Pô, eu faço polimento desde a época que eu usava massa número 1 e querosene com estopa. Isso coloca aí em 2007, 2006. E naquela época era bem caro se ter uma politriz. E a maioria das politrizes era de uma rotação só, né? Não tinha variação Não de tinha velocidade. variação. E era muito engraçado que papai vem da área de oficina, né? E na oficina do meu pai tinha muitas esmerilhadeiras, que a gente fala, né? A lixadeira. E eu colocava no 110 para trabalhar com aquelas boinas de amarrar ainda. E quando escapava era cada chicotada que... Então, eu vejo hoje o pessoal... Eu fico muito feliz que o pessoal está procurando capacitação, está procurando se capacitar, né? O mercado está bem aquecido. Muita gente está aí fazendo um serviço bem bacana. Teve um pessoal que esteve aqui e tal, que eu achei muito bacana. Falando nessa questão de mercado, qual é a tua visão do mercado de estética automotiva? O mercado está bem aquecido, né? Tá bem bacana. Hoje o cliente está bem exigente, né? Tá buscando e levar em centros bem, assim, o cara já tá preparado, já tá experimentado, então a galera tá bem exigente, né? No caso hoje, já tá sabendo o que é, né? O serviço de polimento e estética automotiva, né? Eu costumo sempre separar, né? O polimento é uma coisa, estética automotiva é outra, né? A parte de estética automotiva engloba mais a parte de limpeza, lavação e tal. E o polimento em si, ele que juntou, né? Foi uma junção, né? Porque o processo de polimento hoje, ele é começa na parte de lavagem, né? Descontaminação. A partir daí faz a análise de como está a superfície que vai ser corrigida. E a partir daí a gente começa a montar um teste para fazer o famoso teste de setup, né? Que é a combinação sempre do menos para o mais, né? Um composto com composto de refino, com uma boina, um combinado. Sempre começando do menos agressivo. Do menos agressivo para até chegar na combinação correta para poder fazer a correção do verniz. Então, é muito bacana isso. E quando o profissional consegue chegar nesse nível de aprender o que ele está fazendo, é bem satisfatório, porque o resultado sempre vai ser muito legal. Muito legal mesmo. Bom, então, na tua visão, essa questão de treinamento, de aprendizagem para esse mercado é uma coisa fundamental. Não, é fundamental. Não tem como se fazer um serviço com excelência hoje se você não tiver uma capacitação. Não tem como. Como é que você enxerga a capacitação, que é uma capacitação diferente, mas é importante também para o proprietário? Quando ele se capacita de conhecimento, nem sempre de execução, mas de conhecimento de como fazer, isso ajuda os profissionais? Não, ajuda e muito, né? Tem uma situação que eu falo, o cliente não tem que saber. Cabe a gente, nós profissionais do ramo de estética automotiva, de polimento estética automotiva, orientar, né? Mostrar para o nosso cliente o que pode se melhorar, o que não pode. Tem que saber até onde se pode chegar, né? Porque hoje o lance de fazer a parte do carro brilhar, a gente tem que ter um parâmetro, entendeu? Até onde a gente pode chegar. Então o lance é sempre o menos é mais. Então, ou seja, se chegou naquele nível ali de brilho e tal, beleza, não precisa mais corrigir,
entendeu? Então é sempre o desbastar o menos possível Para preservar, o verniz. Então, é por isso que a gente tem que chegar e sempre orientar o cliente. Tipo, tiver um risco que tá passando a unha, tá sentindo a unha e tal, não, deixa pra lá, não consigo remover. Aí se tá só com aquelas teias de aranha e tal, um micro risco, a gente fala assim, eu consigo chegar até aqui. Então cabe a gente hoje saber o que tá fazendo e principalmente orientar nossos clientes para isso, entendeu? Posso fazer até aqui, acabou. Harley, a pandemia foi um período assim que foi muito complexo para o mundo inteiro. Foi. Né? Para o Brasil e aqui para nossa região também. Como é que você vê hoje a visão, a tua visão de crescimento do mercado de veículos no pós-pandemia? Do mercado como um todo e do mercado de estética também. Então, hoje ficou bem, depois da pandemia, até no período de pandemia, né, ficou bem limitado se comprar um carro, né? Porque, ficou muito caro. Então, o que acontece hoje? Está bem aquecido, como eu falei e volto a falar, está bem aquecido o mercado, porque as pessoas estão cuidando mais do carro, entendeu? Trocando menos e cuidando mais. E cuidando mais, entendeu? Então, isso está bem legal para gente que trabalha com estética automotiva por causa disso. Então, tá bem bacana, porque a galera tá olhando assim, não vou vender, mas vou arrumar. Então, deixar bacana, tanto da parte de estética automotiva quanto da parte de pintura também, que eu vivo isso também hoje em dia. Eu vejo isso muito positivo pra gente que trabalha com restauro e a parte de embelezamento, né, no caso. Tá bem bacana. Hoje a gente percebe que os clientes, eles têm um desejo que o carro fique realmente bem preservado, né? Sim. E aí, uma pergunta que eu te faço. Nos últimos anos, eu diria até nos últimos 2 anos, né, assim, no período da pandemia para cá, um pouquinho anterior ao início da pandemia, nós tivemos um surgimento de novos produtos de uma forma muito forte. Foi. Né? Como é que você enxerga isso aí? Você acha que é uma coisa que está ajudando os profissionais, está ajudando o mercado a ter assim, bacana. Avanço? Foi muito legal, porque o que aconteceu na pandemia se teve aquela preocupação de cuidar mais do interior do carro, né? Por conta de acúmulo de bactéria, de sujidade e tal, até por conta do vírus mesmo e tal. Então hoje tem muito produto, assim, tem uma infinidade, uma variação muito grande de produto que às vezes até atrapalha, porque o profissional não sabe se eu vou comprar esse, aí amanhã já lança outro, aquela coisa e tal. Eu costumo... É tanto produto novo que às vezes... E às vezes o cara lança o mesmo produto, um produto com a mesma finalidade do outro, né? Uhum. Então, ou seja, aí começa, aí como eu disse, entra mais uma vez a capacitação. Porque a partir do momento que o profissional souber o que ele está usando, o que ele precisa para fazer... Tem, né? Sobreposição de produto até dentro do mesmo fabricante. Tem. E o que acontece é isso, o cara tem que se capacitar. O cara tem que saber o que ele está fazendo, né? Eu preciso fazer uma higienização e preciso usar um agente antibactericida, né? Bactericida. Então, ou seja, o cara limpa e protege, entendeu? Mas aí tem aquela coisa, o cara tem que saber, porque se o cara não souber o que está fazendo, o que ele precisa fazer para remover tal sujeira e tal, ele acaba comprando um monte de coisa e fica acumulando. Eu geralmente trabalho com 2 marcas só. Entendeu? Pra não me perder. Então, ou seja, eu já me adaptei não exagerar ali, né? Porque daí você vai ficar comprando produto e fica acumulado ali. Realmente essa é uma questão assim que é desafiadora. É bem desafiador. Porque hoje a gente tem um conjunto de marcas grande e produtos concorrentes
nas mesmas categorias e com um nível de qualidade muito parecido. Muito né? parecido. Então muito você parecido. hoje, assim, em alguns pontos, você tem 3, 4 fabricantes que você diz, não, esses daqui vão dar resultados idênticos. Exato. Aí é uma questão de escolha do profissional, de se adaptar àquele produto Exatamente. ali, mas, assim, em termos de qualidade, a gente percebe que tem um avanço muito forte, inclusive dos fabricantes nacionais. Pois é, né, que o pessoal em tá várias- investindo várias- e tá fazendo uma coisa bem bacana, né? Tá bem legal. Tá bem, sim, tipo, tem produtos nacionais hoje que não deixa a desejar para nenhum produto importado. Você olha hoje aí, tá bem bacana, a gente tá bem servido. Porque, tipo, a gente passou por um período muito difícil, né? A gente voltando lá atrás. A época que a gente... Putz, costumo dizer que o profissional brasileiro é um dos melhores do mundo. Pela situação do seguinte: a gente teve que se adaptar a técnicas, trabalhar, dar o nosso melhor com o que a gente tinha, E tendo pouco recurso. tendo né? pouco recurso. Porque quando tem recurso, aí é fácil, bem mais fácil. né? Aí quando entrou os produtos gringos, quando vieram, a gente já tinha técnica. Entendeu? Então, ou seja, a gente já só colocou o que a gente já sabia com o produto que estava vindo, né? E o mercado nacional, ele entendeu isso, os fabricantes entenderam isso. Então, eu sou do time de desenvolvimento de uma marca de produtos que Nelson enxergou hoje que escutar o profissional. Não só, tipo, então, ou seja, quando ele vai fazer um lançamento, ele passa pra gente. Fala de onde é Nelson, porque eu sei, mas a galera não sabe. Nelson é um grande amigo nosso da Lincoln. Aí, Nelson, ele entendeu isso e ele pegou, fez uma situação, juntou um time de profissionais, né? E ele, quando vai fazer um lançamento, ele passa pra gente as características, né? Pra gente passar pra ele se um composto tá fazendo muito pó, se tá cortando do tempo que é pra cortar, né? O tempo de trabalho, essas coisas e tal. Então... Tem as boinas As também, boinas. né? Então, ou seja, escutar o profissional que vai usar os produtos é fundamental. Porque a gente tá ali no dia a dia, né? Então a gente vive isso. Então por isso que a gente tem que saber, tem que estar atento o que a gente vai fazer, né? Que a gente vai corrigir, o que a gente vai limpar. Porque senão a gente acaba comprando produtos que a gente não vai usar. Então é aí que entra a capacitação, né? O cara saber o que ele tá fazendo, o que ele vai... o que ele precisa corrigir, enfim. Então é bem por aí. Então você acredita que o mercado hoje está carente tanto da parte de conhecimento de produtos como de treinamento? Sim. É nessa linha aí que eu tô falando. Tem alguns fabricantes que, em vez de chegar e falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, precisa escutar mais o que o profissional precisa, né? Do que chegar só vender produto. Então, porque acaba, tipo, tendo muita coisa e o profissional não sabe se vai funcionar ou não. Porque, tipo, ele já tem aquilo ali, lançou um negócio novo aqui. Então, ou seja, é escutar a necessidade do profissional que trabalha no dia a dia. Isso é fundamental. Que é justamente o exemplo que você deu da Lincoln, que tem feito isso de uma forma sistemática, né? Ouvindo a gente praticamente, os profissionais para os projetos de lançamento Exato. dele, né? Então hoje a gente, todo lançamento hoje que Nelson convoca a gente para testar, a gente responde praticamente um questionário, né? Das características, da funcionalidade de cada produto. Então, até acertar. Entendeu? Porque não adianta nada lançar o negócio e, tipo, não sabe se faz pó, se não faz, se corta no tempo que é pra cortar, e se tem um tempo de trabalho mesmo. Então, enfim. É difícil hoje. Bem desafiador. Se você pegar, comprar tudo que tiver que comprar hoje, haja bolso, né? Haja bolso.
Porque aí vem a eficácia do seu negócio, que é prestar o serviço adequadamente. Pois é. Mas você não pode ter 1 milhão de produtos para fazer a mesma coisa. Pois Você vai ter que escolher. Tem que escolher. É questão de escolhas. Tem que escolher. E o profissional precisa fazer. Tem que escolher. Harley, nosso papo foi show de bola, cara. Assim, eu agradeço demais você ter vindo aqui e eu queria que você fizesse suas considerações finais, deixasse seus contatos aí para o nosso público, para a gente encerrar esse bate-papo que foi muito, muito bom. Bem bacana, foi muito bom estar aqui, muito legal. Eu dei uma engasgada aí, mas a gente conseguiu, acho que, passar um pouquinho do que a gente tem feito hoje no mercado, né? Na parte de capacitação, de trabalho, enfim. Tanto é que a gente tá aí, né? Namorando pra gente montar uma turmazinha pra trazer aqui pra Mil Clube aqui, Carro Mil Clube. Vamos ver se a gente consegue finalizar isso aí pra agora, de final de novembro. Essa semana eu tenho capacitação também no final de semana. E é isso, cara. A gente tá por aí, precisar da gente, tipo, trocar uma ideia sobre o que, tirar dúvida, essas coisas e tal, a gente tá por aí. Como é que o pessoal entra em contato contigo? Não, o meu Instagram é @H7Harley. É só chegar ali, tem meu contato ali, enfim, é só chegar e quiser acompanhar a gente também, tem um pouquinho da minha história ali. E os carrinhos que a gente trabalha de vez em quando aí, tem um diferencial ali. Show de bola. Harley, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E, pessoal, nós estamos no YouTube, nas principais plataformas de podcast. Por favor, se inscrevam no nosso canal, curtam lá os nossos vídeos e compartilhem. E a gente agradece aí mais uma vez ao Harley por estar aqui conosco hoje e aguardamos vocês no próximo domingo. Um forte abraço.